Cracrete. Isso aí é para não ficar mais 30 minutos dando uma de louca aqui falando, né? Sem sair o som. Tá legal? Então, assim, vamos lá. Mais uma vez, boa semana a todos. Vou tentar aqui não ser repetitivo. E se for repetitivo, também vocês não vão saber o que eu estou falando. Olha que mico, né? Mico não, é um gorila na proporção de depois de 30 minutos. É assim, página 71, tá? A gente vai falar, eu já estava falando da história e revolução, a dialética do tempo social. E é um assunto tão bacana, né? Quando a gente fala de história e revolução, e aí nos reporta aí a dialética do tempo social. Essa parte é fantástica, fantástica mesmo. Já começa assim, ó, pelo filósofo, na página 71, tá, da apostila de vocês. Um filósofo, né, Cícero. Cícero ele morreu em 143, no ano de 143 antes de Cristo. Então, Cícero coloca assim, ó que bonito. A história é a testemunha dos tempos, é a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida e a anunciadora da antiguidade. Eu acho essa parte fantástica, né? O filósofo romano Cícero, quando ele fala que a história é testemunha dos tempos, né? Porque geralmente a história, ela é retratada por quem viveu, né? Por quem vivenciou aquele momento e que esse momento, dado a sua importância, ele vai ser perpetuado, né? Vai ficar para a vida inteira. E quando diz que é a luz da verdade, é que quando mais de uma pessoa vislumbra, testemunha aquele momento, não dá para você deturpar os fatos ocorridos. Dá para você mencionar por um outro ângulo, por um outro prisma, mas mentir sobre o acontecido, jamais. É, é a mestra da vida. Por que mestra da vida? Porque ensina-nos, né? É, através de uma análise do que é a história, vai ensinar. É assim, quando eu digo ensina-nos, né? E é a mestra da vida, eu vou colocar para vocês uma curiosidade que eu tinha, que eu sempre tive. Nossa, como que será que era a peste negra, né? Quando eu leio alguma coisa dentro da história sobre a peste negra, hoje até com um pouco mais de curiosidade para comparar com essa pandemia que nós estamos vivenciando, então eu morri de curiosidade. Hoje já não, hoje a gente já tem essa pandemia, né? Então através do que nós vivemos com a peste negra e através do que nós estamos vivenciando, dá para fazer algumas comparações, algumas alusões. Então, isso é fantástico, né? Só através disso tudo que a gente pode desenvolver o que nós chamamos de dialética do tempo social. Primeiro, o que significa a dialética, professor? Filosoficamente falando, né, é um termo bastante genérico, né? É oposição, é contraditoriedade, né? Sobre princípios teóricos ou fenômenos que a gente diz fenômenos empíricos, né? Então, assim, no platonismo, né? Por Platão, processo de diálogo, ele coloca que é o debate entre interlocutores que estavam comprometidos com a busca da verdade. Olha que bacana, né? E essa busca da verdade ela ocorreu através do quê? Da alma, que eles acreditavam que se elevava aos poucos, gradativamente, e das aparências sensíveis, né, às coisas que ocorriam, que eram de cunho de inteligíveis, né, às grandes ideias. Então, nós temos essa perspectiva dialética segundo Platão, que é um processo de diálogo, né? Que é um debate entre interlocutores comprometidos com a verdade. Já no aristotelismo, né? Ele dizia que é um raciocínio lógico que
embora coerente em seu encandeamento interno, ele vai estar fundamentado em ideias que não são provadas, e sim prováveis ideias. Por essa razão, os aristotelismo, né, eles colocam que a verdade está no interior, né? E dependendo da sua crença, essa verdade ela não pode ser refutada. Pois bem, vamos lá. Então, lá na página 71, só para ilustrar um pouco do que nós já estávamos vendo, né? Então tá lá. Pode parecer estranho dizer que a história é anunciadora da antiguidade, mas é fato que em processo dialético existe um processo contínuo de mudanças no curso histórico que sempre geram novas contradições. Então, nesse processo dialético, que é a procura da verdade, segundo Platão, sempre vai haver algo, né, para contradizer. Então, o tempo das sociedades ele é medido pelas suas transformações. O historiador britânico, né, Érico Hobsbawm, diz em seu livro Era dos Extremos, editado em 1995, quão longo foi o século XIX e quão curto foi o século XX, ignorando os números frios e olhando para o tempo social. Então, só no prisma, na perspectiva dele olhar o século XIX através dos livros, tá? Ele diz que o século XIX ele foi uma enormidade e já o século XX foi isso aqui, ó, rápido demais. Por que ele vê isso? Olha lá, ele situa o início do século XIX em 1789, com a queda da Bastilha em Paris, e seu fim em 1914, com o começo da Primeira Guerra Mundial, que daria início ao século XX, a qual, por sua vez, se encerrou em 1991 a União Soviética, que foram duas eras distintas, com características próprias, assim como se desenrola o século XXI. Então, esse historiador, né, Eric Hobsbawm, ele analisa o que ocorreu de importante no século XIX para poder datar o início e o fim do século XIX e o que ocorreu no século XX. Então, por conta disso, ele acredita que o XIX foi extremamente extenso e o XX muito curto, tá? E ele coloca aí esses fatores, né, que influenciaram a história desses dois séculos. Então vamos lá. Até hoje, a revolução esteve no espírito do ser humano e no corpo da história. Em geral, anunciado o progresso e o fim da miséria. Então, dentro da revolução, as pessoas procuravam se mobilizar sempre em prol do quê? Do progresso e o fim da miséria. No entanto, nem sempre essas intenções anunciadas se traduzem nas políticas praticadas. Lembre-se da advertência de que são, olha que interessante, os indivíduos que fazem a história, mas não como bem entendem. Eles atuam dentro dos limites e das condições herdadas das gerações anteriores. O que distingue as ciências sociais de outros sistemas de pensamento, como os de cunhos religiosos, por exemplo, é a sua própria subordinação aos movimentos que, de fato, existem na história e que a modificam. São movimentos inteligíveis e mutáveis, perspectivas de classes e que, inevitavelmente, influenciam os pesquisadores. Gente, ó, quando fala desses movimentos das classes sociais e que eles antecedem qualquer ciência de sua evolução, tal ciência se faz e adquire significação histórica de modo articulado com os movimentos de classe. É só nós procurarmos lembrar da Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? Onde, historicamente falando, foi um marco.
Por que foi um marco, professor? Foi onde o proletariado conseguiu, através de uma coesão, né, com os nobres, acabar com o poder do clero, né? Acabar um pouco com as desigualdades. Isso que ocorreu dentro da história, por mais que nós analisarmos, por mais que nós queiramos ou tentamos ter aí alguma coincidência com esse fato ocorrido, não existe, né? Não existiu mais. Foi aquele momento, pronto, acabou. Pode ser que um dia exista? Pode sim, mas por hora não, tá bom? Por hora não existe mais tal possibilidade. Aquilo serve, a Revolução Francesa, ela serve como fonte de inspiração? Sim. Ela serve para que a gente possa nos agarrar nessa ideologia de que os pobres podem, unidos, fazer frente aos poderosos, só se for pela quantidade, tá bom? Porque realmente é uma questão difícil. Então, continuando lá. Aí tem lá na apostila de vocês, para ilustrar a perspectiva de que a economia ela ajuda a moldar em uma última instância a cultura humana, ou seja, a ideia de que primeiro o homem caça para matar a fome, depois admira o sol e a lua como os deuses, o economista indiano Amartya Sen conta uma interessante história. Ele vai contar a história dos tigres, que eu não vou me ater aqui porque eu contei a história praticamente inteira, né, para vocês no outro vídeo que não saiu o som. Então, depois deem uma olhadinha na história. Os tigres, né, os tigres de Bengala, eles eram muito ferozes. E, independente deles serem ferozes, eles eram protegidos porque estavam a ponto de serem extintos. Então, alguns caçadores entravam para caçar esses tigres e morriam porque os tigres matavam. Então, o homem, né, a sociedade resolveu proteger esses tigres. No mesmo lugar que existia a proteção com esses tigres, tinha aí uma produção de abelha que era muito, muito rentável. E esses produtores de abelha, eles morriam com muita facilidade, né? Então, a sociedade morria cerca de 50 apicultores por ano. A sociedade não se preocupava com esses apicultores, mas se preocupava com a extinção da abelha. Então, o cara faz essa alusão entre se preocupar com um animal que está ao ponto de ser extinto e o homem que para eles não tinha risco de extinção e não tinha a mínima importância. Dá até para fazer uma alusão, essa historinha que esse cara conta, com aquele filme que eu pedi para que vocês assistissem, Ilha das Flores, o curta, né? Onde o porco ele tem mais importância do que o homem, né? Na preliminar lá de se alimentar, não é isso? Então voltemos lá. Através de todo esse embate de acabar com as desigualdades, diminuir, estancar as desigualdades, né? Galileu Galilei, como vocês podem observar na página 72, ele desafia a Santa Inquisição quando afirma que no universo, olha que interessante, tudo se move. Tudo está em constante mudança, assim como todo ser humano também está em contínua transformação. Os filósofos afirmam que todo ser é também o seu contrário. Eu acho isso fantástico. Todo ser também é o seu contrário. Como assim, professor? Em ideias, em ações, tá? Todo ser vivo está morrendo enquanto vive. O que é morrendo enquanto vive? Não é a morte. O filósofo ele não está retratando a morte carnal. Ele morre enquanto vive porque ele não tem ciência da sua importância. Ao contrário disso aqui, que já nasce pronto,
e acabou o líquido, você descarta e joga fora. Nós não. Nós nascemos sem nenhum douto, sem nenhum conhecimento, sem nada que seja nosso. A nossa característica, a nossa personalidade, o nosso empenho, ele vai se desenvolvendo com o tempo. É por isso que eu afirmo para vocês que nós não nascemos prontos. O que nasce pronto é objeto, né? Professor, mas aí o homem ele vai chegar a um estágio que ele vai se desgastar. Não, não. Ele vai ter sim a morte carnal, mas até chegar a essa morte carnal, ele está sendo dotado daquilo que nós chamamos de experiência. É como se eu tivesse um frasco vazio e eu fosse colocando aqui, né, diversos tipos de líquido para poder fazer uma mistura bacana, uma mistura boa. E assim o homem, ele não nasce pronto, ele vai se moldando de acordo com o tempo, né? E aí, aos 50, aos 60 anos, ele está no ápice do seu conhecimento. Não que ele vai deixar de aprender. Ele faz isso caso ele queira se permitir a deixar de aprender. Mas ele pode estar numa aprendizagem constante e se moldando, né? Eu costumo brincar com vocês, hoje, 2020, eu sou, independente da pandemia, tá, gente? Eu sou uma versão melhorada da de 2019. Melhorada, também ampliada, né? Deixa eu até baixar a camisa aqui que os botões estão saindo para fora. Ampliada por quê? Porque eu já tenho mais conhecimento e não porque eu não fechei a boca durante a pandemia, né? Ao longo desse um ano, eu adquiri novos conhecimentos. Tá legal? Então vamos lá. Voltando. Os filósofos afirmam que todo ser também é seu contrário, apontando o princípio dialético da unidade dos contrários. Ou seja, dialética é essa que eu citei lá da busca da verdade, tá legal? Então, assim, toda a matéria no universo está em contínuo movimento e a essência do movimento é a contradição, tá? Transposta essa ideia para o plano das sociedades, a contradição expressa na luta de classes seria o motor da evolução humana. Daí as revoluções servirem de referência para a medida dos tempos. O tempo, ele é a aritmética da história. E a revolução tem sido, ó, a revolução tem sido o farol da evolução. Quando eu digo que a revolução ela tem sido o farol da evolução, eu vou entrar no âmbito do socialismo. Primeiro, o que vem a ser socialismo? É um sistema político-econômico que eu já coloquei para vocês, mas vocês precisam entender que ele é uma linha de pensamento criado lá no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia do socialismo ela foi desenvolvida a partir da realidade do trabalhador, que era subordinado, né, naquele momento. Subordinado como? Baixos salários, enorme jornada de trabalho, entre outras coisas. Então, nesse sentido, o socialismo ele propõe o quê? A extinção da propriedade privada, tá? Dos meios de produção que ela fazia, e a tomada do poder por parte do proletariado, dos trabalhadores. Eles queriam uma parte do poder e o controle do Estado. Também queriam o que nós chamamos uma divisão igualitária de renda. Por isso que a gente costuma dizer que o socialismo ele é lindo, teoricamente. Mas ele não é prático. A sua praticidade já mostrou, o mundo por si só, né, já mostrou que esse socialismo puritano que a União Soviética e a China quiseram fazer, descer por goela abaixo aos outros países, ele não é funcional. Por quê? Porque o homem
ele não absorve essa doutrina de ser socialista. Ele não tem essa capacidade de conter o seu egoísmo intrinsecamente ligado à sua natureza. Eu não quero ganhar o mesmo que o César. Eu não quero ganhar o mesmo que a Belle, que a Eduarda, que o Gustavo. Não, eu quero mais. Eu quero ter um salário melhor do que o deles. Então eu vou me preparar, profissionalmente falando, para ter um salário atrativo. E se eu me preparar muito mais, eu vou achar injusto eu ter o salário de alguém que não se preparou tanto quanto eu. Então, dentro do socialismo, tem essas contraditoriedades que eu estou colocando, essas contrariedades dialéticas, né, que nos refutam aí a reflexão, como na democracia. Nós costumamos falar, eu costumo falar para vocês, que apesar de vivermos num país democrático, poxa, e o tanto que a gente brigou, a gente que eu digo, nós seres humanos, nós brasileiros, tanto que os brasileiros lutaram pela democracia, quanto que os brasileiros fizeram para obter o sistema democrático. E aí, nós estamos no sistema democrático. Só que a nossa democracia é adoentada e não é de agora. A nossa democracia está adoentada há 2 décadas ou mais, em virtude do que? Do homem ainda não ter é, o, o discernimento de conviver com o poder. Porque a maioria dos homens que são detentores do poder, eles acabam se tornando corruptíveis. A realidade é essa. Tem um ditado que diz, eu não vou lembrar agora, mas você quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poder. E a gente está percebendo que as pessoas que são representadas por nós, que nos representam, não têm tido o máximo ou a mínima destreza de poder conviver com o poder, de estabelecer limites dentro desse poder. Eles, quando chegam ao poder, esquecem que nos representam. Entenderam? Eu vou encerrar aqui. A outra aula tinha sido de 30 e poucos minutos, mas assim, como eu já tenho que me preparar para a aula da tarde, eu encerro aqui e a gente continua na próxima semana. Tá legal? Senhores, senhoritas, bonitos e bonitas, espero que o som tenha saído aí dessa fase, tá bom? Beijo no coração de vocês, tenham aí todos uma excelente semana. Estamos juntos, sempre. Forte abraço.